Oi, eu sou a Thay do Solerte e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um kimono utilizando o mais novo fio da Fischer. O Flora é feito 100% com algodão nativo do Brasil. Então já separa o seu material e bora junto para mais um tutorial. Para começar, eu já quero compartilhar mais informações sobre o Flora, que chegou para complementar a linha de fios de algodão da Fischer. Ele está disponível em 16 cores, sendo seu Tex 298 e tendo em cada rolo aproximadamente 150 gramas e 505 metros de rendimento. Para esse projeto, eu escolhi a cor soja e no rótulo a sugestão de agulha para crochê é de 1,75 milímetros até 2,5 milímetros. Eu aqui vou utilizar uma tamanho 2 milímetros. Eu vou deixar na descrição de onde eu retirei a receita desse padrão e a gente vai iniciar ele sempre sendo múltiplo de 10 pontos mais um. Começo fazendo um nó corrediço, ajusto ele na agulha e para essa primeira peça eu vou fazer um total de 60 correntinhas iniciais. Como o padrão de pontos é múltiplo de 10 mais 1, ao fim das 60 correntinhas eu vou fazer mais uma, segurar ela com o meu polegar e em seguida fazer mais 6 correntinhas. Agora eu vou trabalhar um ponto triplo, que é quase como o ponto alto, porém com duas laçadas no início. Então laçamos uma, duas vezes, colocamos a agulha no ponto que ficamos segurando com o polegar, laçamos o fio trazendo ele para frente outra vez e assim ficamos com 4 laçadas na agulha. Agora, para tirar elas da agulha, laço o fio que tá vindo do novelo, tira 2, laço outra vez mais 2 e uma terceira vez laço o fio que tá vindo do novelo e tira as últimas 2 laçadas, ficando só com uma. Na sequência, a gente vai fazer uma, duas, 3 correntinhas e na base de correntinhas inicial, a partir de onde a gente fez o ponto triplo, nós vamos pular 4 correntinhas e na quinta fazer um ponto baixo. Depois eu vou outra vez fazer 3 correntinhas, pular 4 correntinhas na base, fazendo na quinta correntinha um ponto triplo. Mais 5 correntinhas e agora eu vou fazer outro ponto triplo na mesma correntinha de base desse primeiro ponto triplo que a gente acabou de fazer antes das correntinhas. Depois eu vou fazer mais 3 correntinhas, pulo 4 correntinhas de base, fazendo um ponto baixo na quinta. Outra vez mais 3 correntinhas, pulando 4 pontos, na quinta um ponto triplo. 5 correntinhas, outro ponto triplo no mesmo ponto de base. E assim vou repetindo esse padrão. Aqui eu aproximei para poder mostrar com mais detalhes para vocês, e eu sei que no início parece difícil, mas conforme a gente vai fazendo e decora o padrão, é bem simples e intuitivo, a gente sempre vai repetir igual. Nessa parte eu tô fazendo aqui o ponto triplo, depois eu vou separar ele com 5 correntinhas, fazendo outro ponto triplo no mesmo ponto de base.
Depois do combo de pontos triplos, a gente repete 3 correntinhas, pula 4 correntinhas na base inicial e na quinta coloca um ponto baixo. Outra vez 3 correntinhas e um combo de pontos triplos. Depois de algumas repetições, a gente já consegue ver como o trabalho vai ficando. Eu vou repetir esse mesmo padrão até o fim dessa primeira carreira. Próximo ao fim do meu trabalho, eu tô com um ponto baixo, vou fazer mais 3 correntinhas e vou colocar um ponto triplo, pulando 4 correntinhas da base, o que vai ser ali na minha última correntinha, no meu último ponto. Então, vou fazer um primeiro ponto triplo, duas correntinhas e mais um ponto triplo dentro do mesmo ponto de base do primeiro. Agora, para continuar, a gente faz uma correntinha, vira o trabalho e como a gente finalizou com um ponto triplo, então em cima desse ponto triplo, pulando a correntinha que a gente fez para virar o trabalho, a gente sempre vai colocar um ponto baixo. Em seguida, vou fazer 3 correntinhas e onde a gente fez um ponto baixo na carreira anterior, eu vou colocar o meu primeiro ponto triplo. Aqui no topo, pegando as duas alcinhas, vou fazer o ponto triplo e a sequência é a mesma. Depois do primeiro ponto triplo, vem 5 correntinhas, outra vez um ponto triplo no mesmo ponto de base onde a gente fez o primeiro. Na sequência, mais 3 correntinhas e agora o nosso ponto baixo vai ser colocado no meio das 5 correntinhas que a gente fez entre os pontos triplos da carreira anterior. Então, a gente vai contar 2, na terceira vai colocar o ponto baixo e aí vai ficar outras 2 correntinhas vazias para o outro lado. Agora, mais 3 correntinhas e outra vez um ponto triplo em cima do ponto baixo da carreira anterior. Depois do ponto triplo, nós vamos repetir 5 correntinhas, o segundo ponto triplo em cima do mesmo ponto de base do primeiro e 3 correntinhas. Aí a gente repete tudo de volta, isso que já foi ensinado aqui, essa sequência, até o fim da carreira. Eu vou deixar rolando, eu repetindo o padrão mais algumas vezes para vocês fixarem bem. O fim das carreiras sempre vai ser alternado, então na última a gente terminou com pontos triplos e agora vai ser com um ponto baixo. Eu vou contar 3 correntinhas e na quarta vou colocar o ponto baixo que vai finalizar essa carreira.
vou continuar fazendo uma correntinha, virando outra vez o meu trabalho, e agora, em vez de começar com o ponto baixo, eu vou fazer 6 correntinhas. E em seguida um ponto triplo que eu vou colocar ali no primeiro ponto da carreira, que é o topo do último ponto baixo que a gente fez na carreira anterior. Agora, a gente reinicia a sequência fazendo 3 correntinhas, colocando um ponto baixo na correntinha do centro das 5 correntinhas que separam os pontos triplos na carreira anterior, deixando assim 2 correntinhas de um lado e 2 correntinhas do outro. Outra vez, 3 correntinhas e o combo de pontos triplos que vai ser posicionado em cima do ponto baixo da carreira anterior. Então, é um ponto triplo, 5 correntinhas e mais um ponto triplo no mesmo ponto de base. Vamos repetir essa sequência até o fim da carreira, onde a gente vai finalizar daquela forma com um ponto triplo, 2 correntinhas e outra vez um ponto triplo no mesmo ponto de base. Agora a gente já consegue ver bem o padrão como tá ficando e é repetição até atingir o tamanho que a gente precisa. Vou sempre fazer uma correntinha. Se o início do meu trabalho tem pontos triplos, então eu começo com o meu ponto baixo, 3 correntinhas e ponto triplo separado por 5 correntinhas e outro ponto triplo em cima do ponto baixo da carreira anterior. É só repetir, gente. Já falei vezes o suficiente para vocês conseguirem fixar bem e reproduzir aí esse padrão. Eu vou repetir a sequência até eu ter mais ou menos 48 centímetros de trabalho e a última carreira eu vou fazer ligeiramente diferente para ficar com o meu topo reto. Eu tô tendo que iniciar a última carreira com 6 correntinhas e um ponto triplo ali no primeiro ponto, que é o ponto baixo que a gente fez por último na carreira anterior. E aí, em vez de colocar 3 correntinhas e fazer o meu próximo ponto baixo, eu vou colocar 2 correntinhas só. Então, 2 correntinhas e aí já vou direto para o meu ponto baixo no centro das correntinhas, ali que a gente tem separando os pontos triplos da carreira anterior. Outra vez, em vez de fazer 3 correntinhas, eu vou fazer 2 correntinhas e aí vou fazer o meu ponto triplo lá em cima do ponto baixo da carreira anterior. E aí, em vez de colocar 5 correntinhas, como a gente faz geralmente entre os pontos triplos, nessa última carreira eu vou colocar só 3 e já vou em seguida fazer o último ponto triplo. Outra vez, eu vou fazer mais 2 correntinhas, um ponto baixo, sempre respeitando a mesma ordem do padrão para ficar com o desenho igual. Aqui a gente tá só diminuindo ali as correntinhas entre esses pontos que a gente trabalha para poder ir ficando com o topo reto. Então, agora eu vou fazer mais 2 correntinhas, um ponto triplo. Outra vez, 3 correntinhas em vez de 5 e o meu segundo ponto triplo. E aí, vocês já conseguem reparar que o topo do trabalho tá ficando retinho. Esse é o objetivo. Eu vou repetir até o fim e quando eu acabar, a gente faz uma correntinha, corta o fio, puxa todo ele para cima e puxa essa pontinha para ajustar o nozinho de arremate.
Agora a primeira parte já tá prontinha e eu vou explicar para vocês a lógica dessa peça que a gente está construindo para vocês poderem reproduzir no tamanho que vocês acharem melhor. Aqui a gente está fazendo uma que é tamanho P. Iniciamos a primeira parte com 60 pontos mais um e a gente tem que fazer duas dessas peças com 60 pontos mais um e um total de 48 centímetros de altura eu fiz aqui. Vocês podem fazer do tamanho que vocês preferirem. As costas do nosso projeto vai ter 120 pontos mais um, que é exatamente o dobro das duas peças. Então, essas são as três principais peças que a gente vai fazer inicialmente, todas elas com 48 centímetros. Com todas elas prontas, a gente posiciona as laterais em cima da principal e costura os ombros, dessa forma que eu destaquei com os marcadores. Posicionei a minha primeira parte em cima das costas e com a ajuda de grampos para fixar, eu vou pegar a agulha de tapeceiro e vou costurar o topo delas, passando sempre o meu fio de um lado para o outro no trabalho, pegando os dois lados, conforme eu vou mostrar para vocês nessas imagens. Vou repetir isso do outro lado com a segunda parte e a peça vai ficar assim, com as duas partes costuradas na frente. Isso que a gente acabou de costurar agora são os ombros da nossa peça. Já que o nosso padrão não tem nem direito nem avesso, eu deixei o lado da costura virado para dentro e eu também costurei na lateral. Eu costurei aqui 19 centímetros e deixei aberto um total de 29 centímetros como o buraco da manga para vestir a peça. Essa também é uma medida que vocês podem adaptar dependendo do tamanho da peça que vocês estiverem reproduzindo e a gente vai repetir essa mesma costura lá do outro lado da peça para ficar como com um coletinho. Para vocês visualizarem, foi aqui que eu passei essas costuras da lateral, transformando a nossa peça em um colete. Eu vou fazer também um acabamento na minha peça, iniciando ali pela linha de costura lateral e vou começar colocando a minha agulha. Vou abrir o meu segundo rolo de fio flora nesse momento, então para fazer as três peças iniciais eu gastei um. Tô posicionando o meu fio na agulha e vou iniciar os meus pontos baixos que eu vou passar ao redor da peça toda, até eu encontrar outra vez esse primeiro ponto baixo de acabamento que iniciou a primeira carreira, porque eu vou fazer algumas, vocês podem escolher se vocês querem um acabamento com uma bordinha mais grossa ou mais fininha. Então eu vou fazendo um ponto baixo em cima de cada um dos pontos que eu tenho ao redor da peça como base. Na primeira carreira ele vai ficando com essa carinha aqui e eu recomendo para vocês que nas quinas, no ponto de quina mais especificamente, isso na frente da peça, vocês coloquem 3 pontos baixos dentro da correntinha de base. Então vocês podem ver ali que eu estou indicando 3 pontos dentro da mesma correntinha para acentuar essa quina na parte da frente das nossas peças, são 2 quinas no total. Chegando no início do trabalho, eu vou fazer um ponto baixíssimo no topo do primeiro ponto baixo que iniciou essa carreira de acabamento e vou seguir fazendo pontos baixos sobre os pontos baixos da carreira anterior.
um em cima do outro, outra vez até dar a volta completa na peça e chegar no início dessa segunda carreira de acabamento. Eu vou repetir mais uma vez esse processo de acabamento até eu ficar com um total de 3 carreiras. E aí na terceira eu vou colocar casinhas, porque eu resolvi colocar botões na minha peça. Então eu vesti ela e marquei ali com um marcador de pontos a altura que eu queria para o meu primeiro botão. Então, chegando nessa parte de acabamento, ali onde está um marcador indicando que é a casa do primeiro botão, eu vou tirar o marcador e nele vou fazer um ponto baixo. E a quantidade de correntinhas que for necessária para poder caber o botão que eu escolher colocar na minha peça. Aqui no exemplo eu estou colocando 6, mas por fim eu precisei acabar colocando 10 para o tamanho do botão que eu estava utilizando, que, se eu não estou enganada, é 25 milímetros. Fecho a minha casinha com um ponto baixíssimo e vou seguir normalmente o meu acabamento em pontos baixos até eu chegar no segundo marcador, onde eu quero colocar o próximo botão. Assim que ficou essa casinha. Quando terminar essa última carreira de acabamento, pode cortar o fio, fazer um ponto baixíssimo e puxar todo o fiozinho ali para cima. Não precisa deixar muita sobra para arremate. Agora o que eu vou fazer é levar essa sobrinha lá para trás, puxando bem para ficar bem ajustadinho e um acabamento menos perceptível. Olha só quando puxa como dá diferença. Pronto, agora já ficou retinho o acabamento. A gente fez o acabamento ao redor de toda a peça, mas ficaram as mangas. E para finalizar elas, eu vou fazer mais 2 peças, onde a gente vai iniciar com um total de 20 pontos mais um. Essas 2 peças, elas vão ter um total de 29 centímetros dobradas, porém 58 centímetros esticadas. Então, vão ficar 2 peças bem longas, sendo o início com 20 mais 1, bem estreitinho também. Desse jeito aqui que eu tô mostrando no vídeo para vocês. Com as 2 peças prontas, a gente vai dobrar elas ao meio e posicionar na lateral da peça onde ficou o buraco para manga. Aí é só costurar da mesma forma que a gente fez com os ombros e também com a parte de baixo para o kimono ficar prontinho. Todas as peças costuradas, esse é o nosso resultado. O primeiro projeto desenvolvido com o fio Flora tinha que ter esse padrão com florzinhas. E se vocês gostaram, quero pedir que nos acompanhem lá no Instagram. Vou deixar na tela para vocês. Um beijo e até a próxima!